do que está sentado diante do trono, anjos cantando, homens louvando. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, ômega, princípio, fim, Ele é o Senhor, Ele é o nosso mestre. Estamos começando com muita alegria o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Eu quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, mas também você que nos acompanha pelos canais abertos. Você lá em Cascavel, você em Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 27, Recife, Maringá, Curitiba, Sinop, Vitória da Conquista, Juiz de Fora, Minas Gerais, enfim, tantas cidades nos acompanhando pelos canais abertos. Quero também acolher você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, Associação Evangelizar é Preciso, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Facebook. Vamos conhecer a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse, hoje capítulo 3, e eu já quero convidar você, pegue a Bíblia, caderno e caneta e vamos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. O William, é uma alegria encontrá-lo outra vez aqui na Evangelizar, desde os estúdios da Evangelizar aqui em Curitiba. E também você, meu irmão, minha irmã, eu não o vejo, mas você me vê. Acolhe aí com muita simplicidade a minha saudação fraterna, o grande abraço. Vamos, sim, você disse, estamos estudando o livro do Apocalipse. Requer muita atenção. Estudar o Apocalipse é diferente de estudar os Evangelhos. Nos Evangelhos, querido telespectador, telespectadora, seguíamos versículo por versículo. Se fizermos assim, e ainda saltávamos alguns capítulos, mas não dá para saltar os capítulos do Apocalipse, senão não se consegue compreender a sequência daquelas imagens e daquelas mensagens. Uma está ligada à outra. Se der um salto, se saltarmos algumas, não compreenderemos as outras. E nos evangelhos, de alguma maneira, são textos já conhecidos. O Apocalipse não. E em torno do Apocalipse há muitos temores, há muitas fantasias, há também inquietações. Então, é preciso caminhar, observar melhor a linearidade. Mas telespectador, telespectadora, hoje não temos a nossa Joelma e nem o Jean. Aqui, o Felipe, já conhecido. Este nosso irmão mais volumoso aqui é o João Vicente. Olha como ele reza, telespectador, olha aí, veja. Isso, olha aqui, veja. Bem-vindo aqui. Ele diz que é oração, né, Dom Peruso? A gente não sabe, né? Você é muito incrédulo, tem que ter mais fé.
Quero saudar também a Carla, a nossa intérprete em Libras. Carla. A Terezinha, não pode estar aqui. A mãe dela faleceu e está acompanhando por estes dias a sua família e ela mesma, a nossa solidariedade nesses dias difíceis. Vamos lá, meu irmão, vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Da outra vez caminhamos com alguma pressa. Tentaremos hoje cadenciar um pouco melhor as explicações, mas se recorda bem, nós começamos no capítulo 2, a carta às 7 igrejas. Nós estudamos Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, estudamos a carta a Esmirna, a Pérgamo, a carta a Tiatira, e hoje, na sequência, vamos ver carta à igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. O mapa aqui vai nos ajudar a recordar Éfeso, Esmirna, ótimo, Pérgamo, Tiatira. Hoje veremos a carta, o nosso vidente, ele foi arrebatado, recebeu uma ordem em espírito, como ele mesmo relata, e escreveu às 7 igrejas. Gostaria de lhe recordar, já conhecido, meu irmão, minha irmã, 7 tem um sentido de totalidade, de plenitude, mas aqui é mais totalidade. A carta às 7 igrejas é também, para a cultura da época, a todas as igrejas. E então veremos a carta hoje à igreja de Sardes. Tem aí, meu irmão, minha irmã, diante dos teus olhos, dos seus olhos, sua Bíblia. O William vai ler 3, 1 até 6. Vamos lá, pode. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é uma espécie, esse último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma espécie de estribilho ao final de cada uma das mensagens a escrever, exceto Pérgamo, está esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Minha gente, meu irmão, um olho na Bíblia, o outro aqui na nossa tela. Por favor, vamos agora, saímos do mapa e vamos aqui, 3, 1, 2. Você pode reler agora, William. São muitos detalhes, então, por várias vezes vamos ler e reler
algumas frases. Lentamente, por favor, William. 3, 1 a 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Ótimo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Exatamente para que a igreja e os filhos da igreja de Sardes nunca esqueçam, tenham sempre diante dos olhos, mesmo com a sequência das gerações de novos cristãos, está lá o texto escrito. Então, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7, lembram? Totalidade. Espírito, força, que tem a plenitude, a totalidade das potências e do poder de Deus. Trata-se aqui da figura de Jesus Cristo. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, o vidente teve uma visão. Ele está a escrever a visão que lhe foi proporcionada. As 7 igrejas e as 7 estrelas. Se lembra bem, meu irmão, mas o William vai lhe ajudar. No capítulo 1, versículo 20, você pode ler, por favor, William. Retroceda com ele, vá ao capítulo 1. Querido irmão, querida irmã, versículo 20. Pode ler, William? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas, da outra vez até expliquei, imaginava-se que cada igreja tinha um anjo diante de Deus. E ele, desde Deus, trazia as mensagens e também as súplicas ele levava a Deus. Pois bem, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos, plenitude do poder, e também a plenitude da palavra e da mensagem. O que diz? Pode ler, William. Conheço tua conduta. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Este é o mais severo dos julgamentos feitos nas cartas, nas 7 cartas. Tens fama de estar vivos, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Quem está morto está mortíssimo. Não tem mais chance. A linguagem é forte. É porque esta comunidade está quase ao fim. O que há nesta comunidade de Sardes? No ano 17, depois de Cristo, esta cidade de Sardes sofreu um terremoto devastador. E o imperador, naquela época, era Tibério. Ele ajudou a reconstruir a cidade. Ajudou muito, com muitos recursos e pessoas. E aproveitou o ensejo e lá mandaram construir também um templo para Tibério. O culto imperial naquela cidade prosperava muito. E os cristãos, estamos no ano 100. O terremoto foi no ano 17. Olhe há quanto tempo havia de consolidação do culto imperial. Então, havia também lá muita licenciosidade. O que é licenciosidade? Uma vida moral frouxa, tanto no âmbito das relações quanto no âmbito dos afetos. Pareciam saciados de sua própria prosperidade. Pode ler, William, de novo o versículo 1. O versículo 2, por favor. Versículo 2. Torna-te vigilante
e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Estava para morrer, torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, vamos salvar o salvável. Está prestes a desaparecer qualquer traço de cristianismo em Sardes. Não achei tua conduta perfeita. Não se trata da perfeição de quem não erra, mas da perfeição de quem não ama. Como é a imperfeição de quem não ama? Não é quem não erra. A perfeição de quem ama não é quem acerta tudo, mas quem oferece o melhor de si em favor da causa que ama, ou da pessoa que ama. Era um cristianismo frouxo. Eis o problema. O que estava para morrer? Qual é a conduta? Aqui coloquei interrogações, mas era fundamentalmente uma fé pífia, tíbia, pálida. Como o torcedor que diz torcer para o time tal e na hora do gol do seu time não vibra. Digamos algo assim para tornar mais compreensível. Então, mas se houver conversão, então haverá vestes brancas. A veste é retrato do íntimo da pessoa. É uma nova personalidade. É isso que ele pretende o leitor, que isso seja superado. Eles mancharam as vestes. É esta a imagem que usa. Pode ver? No versículo 4, por favor, pode ler, William? Veremos daqui a pouco, versículo 4. Estamos no 1 e 2. Eu me distraí, desculpe-me, querido irmão. Vamos lá, então. Vamos às telas seguintes, 3 e 4. O que temos nos versículos? Isso, William. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouviste, observa e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão sem que saibas que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ótimo. Lembra-te, o Senhor não deseja a condenação. A conversão é o caminho possível. Converte-te. Ou seja, é possível reverter o quadro de decadência da fé. Por onde? Lembra-te de como recebeste e ouviste. Faz menção à palavra proclamada, ao anúncio recebido. Vamos falar ao Evangelho. Talvez ainda não conhecessem o Evangelho na sua forma escrita, mas retoma, volta ao início. Caso não vigies, venho te surpreender. Não detalha como seria a surpresa, mas está a destacar, a salientar. A fé não é uma espécie de produto a ser acolhido ou a ser rejeitado como se tratasse de mercadoria. Está em jogo a salvação ou a negação dela. E lá há cristãos. Em Sardes tem culto imperial. Então há perseguição a quem não se curva diante do imperador e do culto imperial. E grande parte já se deu. Porém, se alguns se lembrarem, se tomarem em apreço aquela mensagem primeira, então aquelas vestes brancas deixarão de ser manchadas. É uma nova personalidade a veste. Trocar de veste. Lembra, telespectador, o filho pródigo?
coloquem-lhe uma túnica, uma nova túnica, porque ele é um novo homem. A mesma imagem serve e a mesma metáfora servem para retratar esta situação, ou a situação dos cristãos de Sardes. Veja os versículos 5 e 6 agora, vamos dar mais um passo. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode outra vez o versículo 5, vamos retomar. O telespectador talvez não esteja ambientado e ainda familiarizado com a linguagem. Versículo 5. O vencedor se trajará com vestes brancas. E eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. As vestes brancas já vimos, mas jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Imaginava-se, dentro dos quadros das imagens do Apocalipse, que o nome e a história de cada um estaria escrita num livro. O livro da vida, que Deus tinha em suas mãos. O nome e a história de quem for perseverante. Lá naquela cidade de Sardes, tão pagã que era, mas quem se mantiver fiel, nunca terá o seu nome saído, eliminado dos olhares de Deus. É como se Deus estivesse... O livro, naquele tempo, não é como temos aqui. Assim, era um rolo, vai desenrolando e também se lê, como se aquele nome nunca estivesse fora dos olhares de Deus. É este o retrato que a imagem pretende propor. E seu nome será proclamado diante do Pai. É o sentido aqui, a promessa. Em nenhuma destas imagens e destas cartas, o autor deixa de lançar uma promessa. Da parte de quem crê, perseverança. Da parte de Deus, sua lealdade que salva. Vamos um pouquinho mais, William. E agora teremos então a outra carta e a outra igreja. Vamos lá, nosso tempo está chegando já ao seu limite, ao final da primeira parte, mas pelo menos a leitura. Vamos lá, William, capítulo 3, versículo 7 até 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, para que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e guardastes minha palavra e não renegastes meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se firmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Visto que guardastes minha palavra de perseverança, mas também eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de junto do meu Deus e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, antes de ouvir o que o Espírito diz às igrejas, a gente faz um intervalo e continua daqui a pouco.
É só um tempinho, tá, gente? Um breve intervalo, já estaremos de volta. Aproveita, entre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Se inscreva, reveja esse programa e todos os programas da TV Evangelizar. Até daqui a pouco. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar. Já estamos de volta para o segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Nossa saudação para o Tiago de Joaquim Távora, estado do Paraná, nos acompanhando pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Ele diz que sempre que possível acompanha a programação da TV Evangelizar. Bárbara, nossa saudação, nos acompanhando Vitória da Conquista, Bahia, pelo canal aberto, canal 25. A Joana nos acompanhando de Curitiba, pelo canal 16, também enviando aqui uma grande saudação. Obrigado, Joana. A Cíntia nos acompanhando de Barreto, São Paulo, através da Parabólica. Nossa saudação, nosso abraço a todos vocês. Isso, muito obrigado. Vocês que querem conhecer a palavra, mandam sua mensagem ou recebem a mensagem, mais do que tudo. Muito obrigado por essa adesão. Somos todos discípulos da palavra, seguidores do mesmo Senhor. Nós tínhamos começado a leitura da carta a Filadélfia, que 3, 7 a 13. William, eu gostaria que você relesse o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Ótimo. Vamos observar este longo versículo. A igreja, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, que fecha e ninguém mais abre. O que quer dizer com isso? O que pretende? Vamos lá. Aqui há uma abertura e uma palavra muito positiva a esta comunidade de Filadélfia. Não aponta nenhum erro. As outras, conheço tua conduta. És perseverante, porém há traços de frouxidão, ou seguem a voz dos nicolaítas, ou então existem ambiguidades no testemunho de fé, e assim vai. Aqui esta comunidade é muito mais marcada por fidelidade. Mas vamos por passos. O que significa aqui?
o santo da casa de Davi, está a apontar para a história da salvação, aquela melhor síntese da história da salvação centralizada nas tradições de Davi. Santo é aquele que exerce sua bondade em favor de alguém e salva. É também aquele que vive na esfera divina, que já está junto de Deus. Quem fala para aquela comunidade de Filadélfia é alguém que lhe fala desde o alto. Ou seja, a comunidade pode estar até mesmo imersa em situações de dramáticas crises e perseguições, mas a voz e a palavra lhe chega desde o alto. Então Deus não foi calado. Mas vamos um pouco mais, aquele que tem a chave de Davi, ele possui os plenos poderes. A chave de Davi era uma imagem para falar de quem tinha a autoridade sobre, referir-se a quem tinha autoridade sobre toda e qualquer realidade. E olhe, esta expressão, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre, está aqui a falar da força resistível, a força irresistível daquele que vai falar, o próprio Jesus Cristo. O que ele abrir, não haverá ninguém que possa fechar. O que ele fechar, não haverá ninguém que possa abrir. Ou seja, é uma introdução solene para que o leitor lá de Filadélfia fique atento. A voz e a palavra que lhe é dirigida é densa de verdade e de autoridade. Se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abre. O que tem este a dizer? Vamos lá, William, versículos 8 e 9. O telespectador vai acompanhar depois aqui, mas por agora, leia com o William, aí na sua Bíblia. O William, leia com vagar, por favor, para que o telespectador também possa acompanhar com a sua Bíblia, que talvez não seja a mesma tradução desta, então é preciso caminhar com vagar. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Pois tens pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegastes meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. A comunidade está numa situação delicada. Ela manteve-se fiel num clima de sofrimento e perseguição. Vamos observar aqui no versículo 9, 8 melhor. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Isto é, a autoridade do Senhor se antepõe a qualquer outra potência ou palavra humana, nem mesmo a do imperador que quer fechar as portas do céu, ou porque o céu, pensa ele, lhe pertence. A porta está aberta. Sigamos um pouquinho mais. Mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. A comunidade de Filadélfia manteve-se fiel a despeito das ameaças do império e do imperador. Mas tens pouca força, está já sem energias, quase esgotando a sua própria vitalidade ante a potência da perseguição. Parece que aquelas forças são mais poderosas do que quem sustenta a sua própria fé. E então a intervenção do Senhor. Ou seja, vamos aí, sigo no versículo 9. Os que se afirmam judeus é porque eles sofriam, os cristãos, também perseguição daqueles que se apresentavam como judeus.
e talvez em termos étnicos realmente o fossem, de linhagem étnica, de raça, mas não conservavam as antigas, não seguiam toda aquela tradição bíblica que prometia o Messias, e Jesus era o Messias. Esperavam o Messias, mas não aceitaram aquele que veio. Pretendem ser judeus, que esperam o Messias, mas não são, perseguem, aliás. Mas então, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Eis a promessa para a comunidade de Filadélfia. Sei das fragilidades, sei das perseguições, mas sou eu o autor da história. É isso que o autor do Apocalipse pretende que o seu leitor acolha e vivencie. Que não seja ele o vencedor dos adversários e das adversidades. Que creia e permaneça firme na fé em Jesus Cristo. É Ele que vai vencer. E eu farei os perseguidores, fá-los-ei ver que eu te amo. Não se trata aqui de uma promessa de milagre extraordinário, mas da solidariedade de Jesus Cristo com quem é capaz de perseverar, ou quem se deixa sustentar por sua força de ressuscitado. Quase a dizer, William, sei do quanto é difícil sustentar-se na fé, mas permanece fiel que cuidarei eu das tuas dores e também da tua vitória. E de sua vitória, vamos aqui cuidar também da concordância pronominal. Ô, gurizão, temos que cuidar da gramática. Tão maltratada a nossa língua portuguesa. Mas eu cuidarei, porque eu te amo. É palavra de consolo o Apocalipse. Não tira, não poupa ninguém do caminho da cruz, mas não deixa ninguém de quem for fiel ao Senhor, nenhum destes será ignorado ou esquecido ou desamparado. Sigamos um pouco mais, era 8 e 9, agora vamos ao que vem a seguir, 10 e 11. Ainda estamos a falar, está o autor a conversar no seu escrito com os cristãos da comunidade de Filadélfia. Visto que guardastes minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardaste a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei. Mantendo-se fiel, a igreja terá a sua coroa celeste. A grande preciosidade dessa comunidade de Filadélfia não é o que eles conseguiram fazer, mas a fidelidade a que conseguiram, a que granjearam, o grau de fidelidade no qual conseguiram se manter, embora fossem poderosos os perseguidores. Por isso a frase, eu te guardarei. Segura com firmeza o que tens. É a coroa, preciosidade, coroa é prêmio. O nome coroa, e está escrito também Stefanos, prêmio, daí a palavra Estevão, Estefânio. Vendo aí, como guardaste com fidelidade, eu também te guardarei. E aqui, vamos agora, passo ao versículo 11, venho logo, segura com firmeza o que até agora
conseguiste alcançar. Eu venho logo, sê forte. Esta frase, eu venho logo, não se trata aqui de anunciar, William, como frequentemente se diz do Apocalipse, que vai chegar o fim do mundo. Não, eu virei para me colocar ao lado daqueles que por minha causa sofrem. Estarei ao seu lado, não para destruir adversários, mas para fazer-te forte, como se você aqui, Filipe, fosse a comunidade de Filadélfia. Filadélfio, vamos aqui. Visto que foste perseverante, eu te guardarei. Sê forte, eu venho logo. O império é poderoso, mas ele tem limites. Ele não tem as chaves do céu. Ele não fecha ou abre portas definitivas. Então fica com quem é capaz de suplantar até mesmo o imperador. Ser forte é uma espécie de diálogo com a comunidade. E sigamos um pouco mais essa carta. A Filadélfia é um pouquinho mais longa, alguns versículos a mais. O que temos em 12 e 13? Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Um instante só. Passará o vencedor, quem for capaz de se manter perseverante, farei dele uma coluna, e de lá nunca mais sairá. É uma espécie de coluna. O templo é o lugar onde Deus habita. A coluna do templo, ou seja, é alguém que participa da estabilidade vitoriosa de Deus. A coluna não sai do lugar onde está. Ela fica. Ou seja, e vai ter um novo nome, é isso? Isso, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de junto do meu Deus. Então o novo nome está a falar da nova vida, daquele que, por perseverar, levará em si mesmo o nome do próprio Senhor. Um novo nome, nele o nome do meu Deus. Ou seja, na história e na vida, na história, telespectador, e na vida de quem se mantiver perseverante, nele vai brilhar o nome do meu Deus. É como se Felipe, se João Vicente, se William, se Dom Peruso, se os nossos cinegrafistas aqui e o telespectador, lá onde ele estiver, se mantiver em fidelidade nas suas relações com Jesus Cristo, ela será a transparência humana do nome e da pessoa de Deus. A linguagem humana da presença dele. Ou seja, manter-se forte e perseverante não é teimosia de quem estiver ou nutrir em si obsessões religiosas. Não isso. É quem cultiva relações personalizadas com Deus, de um modo tal, e relações personalizadas é diálogo, é oração. Isso mesmo. Nem precisa rasgar a calça na altura do joelho, como o João Vicente aqui. Esse aí já vai longe. Mas não é isso. É uma intimidade cultivada com Deus, que neste que ora, até o nome de Deus é reconhecido. E isso vale para qualquer tempo. Sigamos um pouco mais, esse Apocalipse é bonito. Então temos outra carta. Quem é? Para Laodiceia. quem? Laodiceia. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, querido irmão, querida irmã. Agora estamos no capítulo 3, versículo 14. O que temos lá, por favor?
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Isto, William, vamos permanecer aqui agora. Depois vai ler os outros versículos na sequência, porque lê-los todos de uma maneira ininterrupta, toda a unidade literária, são tantos detalhes que nos fogem. É por isso. Estou percebendo que não podemos aqui acelerar o ritmo, senão confundiremos o telespectador, e eu venho até aqui para conversar com ele, com ela, para que conheça o Apocalipse. E não se atemorize, porque é um livro de consolação também. Você pode reler, William? Novamente, versículos 14 e 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto, fica aí, por favor, vamos antes nos ocupar com esses títulos aqui. O Amém. Já expliquei alguma vez, se não erro, o Amém. Sabe o que significa Amém, William? Uma chancela, assim seja, sim. Assim seja, sim. Mas aquela vez que eu expliquei, eu disse um pouco mais, eu vou lhe recordar. Mais profundo, né? É. Amém vem do verbo aman, que em hebraico significa eu creio, eu confio. Então o amém assim fala aquele que confiou e creu até o fim. Exprime a fidelidade de Deus, assim fala o amém. É Jesus que está a falar. O autor, ele tem aquela visão. Na visão ele recebe a mensagem, escreve. Aqui fala o amém. Isto é, aqui fala quem cumpriu as promessas de Deus, ou a quem é a linguagem da promessa de Deus. Eu confio, porque Deus é confiável. Eu digo amém porque Deus foi confiável antes. Aqui fala quem é a pessoa promessa cumprida. Aquele que é a promessa cumprida de Deus. Tudo o que Deus tinha prometido está cumprido nele. É o amém. Que testemunha a validade das promessas de Deus, que promove a sua realização concreta. Quem fala é aquele que é a realização de tudo o que Deus tinha prometido. E aqui é uma referência à pessoa de Jesus. Mas fala um pouco mais, é o princípio também, é isso? Pode ler um pouco mais? Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que é o princípio? O princípio é uma espécie de causa primeira, aquele que é a grande causa fundamental pela qual Deus criou. Deus criou, ou Deus operou toda a sua criação por causa, ou motivado, se dá para falar assim, pela pessoa e pela realidade de Jesus Cristo. Ele criou tudo o que criou para que pudesse mostrar quanto é grande o seu amor. Pelo mundo criado, e nesse mundo criado, assim fala o princípio da criação. Neste mundo criado, há os que sofrem porque seguem o princípio da criação, que é o próprio Senhor Jesus. O que significa isso para um cristão? Perseguido. Olhe, muito maior do que toda a criação sou eu quero te falar. Isto é, por mais que seja perseguido,
aquele que é maior do que tudo o que existe vai lhe falar. Vamos ver o que ele dirá. Mas isso tudo só depois do intervalo. É sempre a mesma coisa, mas o pessoal aí do outro lado não cede. Então, vamos ceder nós. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer você que mantém essa obra, você contribui com a obra Evangelizar todos os meses, contribui com a evangelização pelos meios de comunicação e convidar, se você ainda não faz parte da família Evangelizar, da obra Evangelizar, você pode se tornar um parceiro, um associado dessa obra, ligando o telefone 41 3221 6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Perusa. A nossa saudação para a Márcia, nos acompanhando em Juiz de Fora, Minas Gerais, o André Sinop, Mato Grosso, João Cláudio Colombo, região metropolitana de Curitiba, a Margarete nos acompanhando de Fortaleza e a Aparecida de Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Então, estávamos vendo no quadro anterior, já no final, que a comunidade de Laodiceia recebe uma mensagem de alguém com uma autoridade extraordinária, absolutamente única. É testemunha fiel, é a verdadeira testemunha da verdade, da realidade salvadora, vamos falar assim. Princípio da criação de Deus. Princípio, aqui em linguagem bastante simples e também bastante sintética, bastante condensada. Eu nem sei como é que a nossa tradutora lá, a Carla, vai dizer linguagem sintética. Como é que é, Carla? Faz um sinalzinho aí. Então vamos dizer diferente, numa linguagem bastante resumida. Ótimo. Ela fez assim, ó. Então, é isso mesmo. Pois bem, o princípio de toda a criação. Olha a autoridade de quem fala. Princípio de toda a criação. O que é que vai falar? Veja aí o versículo 15, acompanhe, telespectador, aí na sua Bíblia. Eu sei que o William é charmoso, mas olhe para a sua Bíblia agora. Versículo 15. Conheço tua conduta, não és frio, conheço tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Esta imagem, não és frio nem quente, está a referir-se à indiferença com a fé que estava se verificando lá em Laodiceia. O mapa aqui, por favor, voltemos ao mapa. Olha aqui Laodiceia. Laodiceia era um grande centro comercial. Comercializavam lá, especialmente lã e tecidos, era tecelagem. Mas também, para os critérios e padrões do tempo, lá
desenvolviam alguns medicamentos, algumas pomadas para os ouvidos e para os olhos. É curioso, mas a tradição histórica em torno àquela cidade era isso. Muito comércio, tecidos, então muita riqueza e também muita segurança na parte farmacológica, digamos assim, no mercado de remédios próprios da época e segundo as possibilidades científicas daquele tempo, mas era famosa. Num lugar de muita segurança financeira, material, econômica, as experiências de fé tendem a se tornar superficiais, indiferentes até. Não és frio nem quente, está a referir-se à indiferença. Um indiferentismo. Religioso sim, mas sem nenhuma capacidade de testemunhar e também de sofrer pela fé que professavam. Uma espécie de, digamos assim, de meias tintas. Uma fé expressa em meias tintas, de coloração indefinida, digamos assim. Voltemos ao texto, à nossa tela anterior, por favor. Não és nem quente nem frio. Faltava definição e coerência. Predomínio das meias tintas significa também predomínio de meias convicções. Ô meninão, eu sei que o nome do seu filho é Gabriel. É possível amar meio filho? Não. É quase uma estupidez, né? Meio filho, meia esposa, meio marido. Também não é possível meia fé. É isso que o texto está apresentando para o leitor lá de Laodiceia. Não era tão perseguido. Não é que enfrentasse perseguições lá e problemas de questionamentos que o ameaçassem ou que exigissem despojamentos ou renúncias. Estava ótimo ser meio pagão, meio cristão. E então, a leitura e o nosso texto. Sigamos, William, você pode ir para os versículos 16 e 17 e também o telespectador acompanha. Aí na sua Bíblia, o William, ele lerá com vagar para não dificultar a compreensão do leitor. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Comecemos pelo versículo 17. Retome, William, 17. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Autossuficiência. Dizes, enriqueci-me. Fui eu que consegui, né? O centro sou eu. Observe, telespectador, comigo. Ele vai ler aí outra vez o versículo 17. Pois dizes, sou rico, agora, enriqueci-me e de nada mais preciso. Eu sou rico, eu consegui a minha riqueza, eu de nada mais preciso. Qual é o problema lá de Laodiceia? Estavam tão bem, foram tão bem sucedidos que a eles se afigurava não mais precisar de Deus. Bastavam-se a si mesmos. Eis aí, que tipo de fé é esta? Nem fria, nem quente, é indolor, incolor, inodora e insossa.
Parece lembrar-se de Deus só nas horas dos apuros. Porém, não percebe a sua indigência espiritual. O muito ter e o triunfo obscurece as consciências. É sempre assim. Daí é importante. A palavra crise quer dizer, na origem, está associada com purificar, purificação. As crises têm força purificadora das motivações. Eles estão muito seduzidos, aqueles cristãos de Laodiceia, muito seduzidos pela opulência, naquele ambiente de riquezas. Não é que a riqueza faz mal, ou que ser rico está por si só, uma pessoa já distante de Deus. Não isso. Todavia, observemos outra vez o versículo 17. Vamos esclarecer, é importante que o telespectador compreenda. Vamos repetir de novo. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Eu sou rico, eu enriqueci, eu de nada mais preciso. É por isso que a aproximação ao irmão pobre não é que faz bem ao irmão pobre apenas, é uma palavra crítica à minha própria autossuficiência. É por isso, se em Laodiceia houvesse atenção com os fracos, também a autossuficiência teria sido suplantada ou vencida. Segue, por favor, ainda no 17. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, ou cego? seja, está assim, não sabes que és infeliz, 2 pontos, miserável, em contraste com a riqueza, uma miséria, uma autossuficiência espiritual, na realidade, interiormente é um mísero. Pobre, em contraste com tudo o que tinha, cego. A opulência obscurece a compreensão e a visão correta do sentido da vida. Quem muito acumula, vive todos os seus momentos e seus dias para os seus acúmulos. É a grande causa. Para acumular é capaz de todos os sacrifícios. Nos sacrifícios e esforços vão também os afetos. E o problema de Laodiceia era este: cego. O cego não é apenas aquele que não vê, é aquele que não tem rumo para a vida. Nada busca, nada lhe custa, tudo o que deseja o poder econômico lhe faculta. A vida parece não ter um horizonte ou uma meta mais sublime. Nu. Nu. Nu não é quem está sem roupa. Na perspectiva bíblica, especialmente do Gênesis, nu é aquele que está repleto de contradições. Não é aquele cheio de pudor que quer esconder as partes pudendas para que ninguém veja. Não, não é isso. O nu é aquele que está desencontrado consigo mesmo, em contradição. E então, o que temos nos versículos seguintes, então? Só um instantinho. Em Esmirna, a comunidade de Esmirna, lá em 2:9, você pode ler, é o seguinte: és pobre, porém és muito rico. Pobre porque falta muito de recursos materiais, mas está profundamente rico da graça, da proximidade de Deus. O que tem lá, por favor, William? Conheço tua tribulação, tua indigência, és rico, porém. A indigência, a pobreza. Conheço tua pobreza, és rico, porém. Aqui,
Conheço tua opulência, és nu, e não apenas só um adjetivo. És nu, és pobre, és mísero. E então, vamos lá, por favor, versículos 18 e 19. Aconselho-te a comprardes de mim ouro purificado no fogo para o que enriqueças. Um instante, a despeito de tantas contradições e negações, aconselho-te. Ainda o Senhor tem palavra e a pronuncia. Enquanto o Senhor falar, se for ouvido, ainda é tempo de esperança. Observemos, aconselho-te a comprares. É a linguagem mercadológica muito recorrente, vivia de um comércio muito exuberante, Laodiceia. Em vez de acumulares, com lucros em torno à lã e em torno à tecelagem, compra de mim. Não é que o Senhor vende a salvação, foi gratuidade. Aceita a gratuidade. Aconselho-te a comprares, é o versículo 18, você pode ler outra vez, meninão? Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças. O ouro purificado no fogo. O ouro passa, chamam pelo cadinho, né, ou crisol, põe-se fogo. Tudo o que não for ouro se queima, mas o ouro não. O que permanecer, tendo passado pelo fogo, é ouro puro. Então aconselho-te a purificares, fica somente com aquilo que é de Deus. Tudo o que te afasta dele, queima no fogo, que tem um sentido de purificação. Vamos observar ainda uma vez. Queira ler, por favor? Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças. O ouro purificado no fogo é amor fervoroso. Recupera o primeiro amor, não foi isso que se escreveu à primeira comunidade de Éfeso? Aconselho-te também aqui. E um pouco mais. Vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. A veste branca, já falei, a nova personalidade, uma personalidade recebida de Deus. O branco tem sentido, retrata, é símbolo das realidades do alto, daquelas de Deus. Então, muda de comportamento, usa a linguagem vestes brancas, porque lá se comercializavam muitas vestes. Segue um pouquinho mais, William. E colírio para que unja os olhos e possas enxergar. O colírio, o olho, ver. O olho é símbolo da inteligência. Um colírio vai ajudar os olhos. E lá, era a famosa cidade de Laodiceia, pelos medicamentos para curar. Estamos naquele tempo, ouvidos e olhos. Usa a linguagem usual. Na cidade, colírio. Colírio para veres como é que é? Colírios para que unja os olhos e possas enxergar. Para que tenhas discernimento. Para que tua inteligência o oriente àquilo que o aproxima de Deus. É deste colírio. Aceita a mudança, querido cristão, meio morno, lá de Laodiceia. Claro, eram só problemas daquela época, né, William? Só naquele tempo. Só naquela época. Ah, viram como o Apocalipse é muito, muito atual? Notemos o seguinte. Segue depois do colírio. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Opa, repreendo e corrijo todos os que amo. Novamente,
vocês de Laodiceia, não se deixem entorpecer por suas próprias grandiloquências e triunfos e opulências, mas corrijo aqueles que amo. Não é ameaça, não é censura fortuita. Acolhe a minha palavra porque eu a pronuncio com afeição. Faz lembrar aquele tempo de Jesus, que ele não perdoava os que se arrependiam apenas, muito mais, ele oferecia o perdão para que se arrependessem. Ei, vocês seguidores de Laodiceia, se o que vou falar é porque os amo. Então, meninas, rapazes, laodicenses, está em tempo, um novo colírio, novas vestes, uma nova história. Deixem-se alcançar por quem os ama. O dinheiro não ama, a riqueza não ama, o poder não ama, mas escraviza. Um pouquinho mais. O que é preciso? Qual é a chance para Laodiceia, então? Recobra, pois, o fervor e converte-te. Converte-te. A palavra converter-se, na tradição bíblica, não é simplesmente uma mudança interior, agora eu vou mudar, como se tratasse de uma decisão por fazer regime. Aliás, eu estou aqui numa batalha comigo, William. Mas não é a decisão, vou fazer dieta, segunda-feira eu começo. Não é apenas uma decisão mental, mas uma decisão de vida. Encontro sentido para a vida, seguindo uma nova direção. Especialmente no Antigo Testamento, a palavra converter-se é mudar de direção. Se caminho para aqui, eu mudo de direção, sigo um novo rumo para a minha existência. Ei, gente de Laodiceia, o autor pretende que aqueles cristãos despertem, pois que a palavra que lhes é dirigida nasce de uma reflexão marcada por afeto. Corrijo aqueles que amo. Quase a dizer, deixe-se amar por quem não lhes tira nada e lhes dá tudo. Vamos mais uns versículos, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas caramba, ei, vocês aí de Laodiceia, nem frio nem quente, morno, olha que eu posso vomitá-los, mas estou à porta e bato. O amor de Jesus Cristo é insistente e discreto. Estou à porta e bato. Pede, porém, opção por ele. Se abrir eu entro. E cearei com ele. Justamente, quem está entorpecido pela opulência e pelo orgulho e pelo poder, olhe, se abrir a porta, eu entro. Cearei a ceia, comunhão, alegria e intimidade. Nas tradições da época, quem juntos fazia uma refeição, não é apenas a iguaria que experimenta, a comida gostosa que partilha. Quando duas pessoas se põem à mesa juntas, eu assumo de agora em diante o compromisso de ser seu irmão, ser seu amigo e lhe ser leal. E aqui é o Senhor que se apresenta. Se abrir a porta, eu assumirei este compromisso. Cearei com ele, ele comigo.
Vamos um pouquinho mais. Ah, que ceia, faz lembrar a Eucaristia. Os cristãos, estamos lá pelos anos 95 a 100. A Eucaristia era a grande força, era a grande linguagem da intimidade do Senhor com os seus discípulos. Pode ler outra vez? Aí o versículo 21. 21. Ao vencedor, quer que volte no 20 ou 21? Não, 21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, não porque o trono é poder, mas porque desde a eternidade pode amar sempre. Concederei sentar-se comigo e então, pode ler ainda? Ao vencedor concederei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai. E eu venci. Quem se mantiver fiel, por mais que tenha tropeçado, se mantiver perseverante, vai participar das alegrias do ressuscitado. Ou seja, vamos participar das vitórias do Senhor, não apenas no futuro. A perseverança de agora nos proporciona a comunhão com o vencedor, agora e sempre. O Apocalipse é muito lindo. Na próxima vez, começarão outras visões. Eu espero encontrá-lo. Querido telespectador, querida telespectadora. Vamos ficando por aqui com o nosso programa. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você que faz parte da nossa família. Juntos evangelizamos mais. Até o próximo programa. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel